Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Vitória conheceu seu futuro marido na cantina da fábrica. Ela tinha 26 anos na época. Ela estava caminhando com uma bandeja em direção a uma mesa livre, enquanto era empurrada involuntariamente por um estranho. O empurrão não foi forte, mas a moça ficou indignada com o fato de o homem nem sequer ter se desculpado depois. Vitória olhou para o homem e deliberadamente disse em voz alta: "Aqui os homens foram empurrados e consideram esse tipo de comportamento como parte da ordem das coisas." "Está falando comigo?" disse o estranho e olhou para a jovem em confusão. "Exatamente você." A senhora nem sequer se dignou a pedir desculpas. "Eu mesma poderia ter jogado a bandeja fora", disse ela irritada. "Desculpe-me", disse ela irritada. "Estou tão envergonhada." "Eu estava pensando que tive um dia ruim hoje", disse o estranho com relutância. "Só porque você teve um dia ruim, não significa que deva empurrar as pessoas." "Ok, tenha mais cuidado no futuro", disse Vitória e foi até a mesa, onde logo começou a comer. Poucos minutos depois, o mesmo rapaz que a havia empurrado se sentou. O rapaz, cujo nome era Belry, pediu desculpas novamente e se ofereceu para encontrá-la. A garota não recusou e logo os jovens estavam conversando animadamente. E quando o intervalo para o almoço terminou, eles combinaram de se encontrar depois do trabalho para uma caminhada. Os jovens se encontraram quando o dia de trabalho terminou. Eles caminharam lentamente pela cidade noturna e contaram coisas um ao outro. A garota ficou sabendo que o rapaz tinha 28 anos e morava com os pais. Vitória também contou sobre si mesma que morava com a avó em uma pequena casa na periferia da cidade. Ela também disse que não se lembrava de seus pais há muito tempo, pois sua mãe e seu pai morreram em um acidente quando ela tinha 8 anos de idade. O rapaz, ao ouvir isso, ofereceu suas condolências à sua interlocutora. Os jovens caminharam por cerca de 2 horas e depois o rapaz acompanhou a garota até sua casa. Ao se despedirem, o homem pediu o número de telefone de Vitória e pediu permissão para ligar para ela hoje. A interlocutora sorriu em resposta e disse: "E por que você está pedindo permissão? Porque acabamos de dar um passeio agradável com você e você realmente acha que vou proibi-lo de me ligar?" Perguntei por precaução. "Só não quero me separar de você, mas sei que preciso fazer isso", disse o garoto em voz baixa. "Quando me vir pela primeira vez, diga-me que está apaixonado", exclamou Vitória, falando sério ou brincando. quem sabe", disse Belry, pensativo. Depois desse encontro, os jovens começaram a se ver com frequência e a passar tempo juntos. Algumas semanas depois de conhecer o rapaz, Vitória apresentou o jovem à sua avó Selena. A idosa imediatamente apreciou a decência do homem, o que ela então contou à neta. A garota, em resposta à avó, apenas sorriu. E, depois de um tempo, Belry apresentou Vitória aos pais dela, apresentando a jovem como sua noiva, o que foi muito confuso para Vitória, já que eles nem sequer tinham a mínima ideia de falar sobre uma vida familiar conjunta. Então, assim que o casal saiu do apartamento do rapaz, depois de conhecer os pais dele, ela perguntou a Belry: "Por que você me apresentou ao meu pai e à minha mãe como sua noiva?" "Eu fiz tudo certo. Por que eu apresentaria uma garota aos meus pais se eu não me importasse? Eu ia pedir você em casamento hoje. E eu realmente espero que você não diga não. Eu me sinto bem com você e me sinto atraído por você o tempo todo. Não posso descrever todos os meus sentimentos para você, mas apenas dizer que a amo", disse o homem calmamente. "Você sabe como me surpreender", disse ela confusa. "Isso não é uma resposta à minha proposta", disse Belry. "Eu gostaria de recusar, mas não posso, porque também amo você. E me parece que nós dois fomos feitos um para o outro", disse Vitória, envergonhada. "Você também sabe como me surpreender com sua pergunta", eu disse sobre a noiva. "Você me pediu, e eu até esqueci que tinha uma surpresa escondida para você pedi-la em casamento", disse o rapaz com um sorriso e tirou do bolso do paletó uma caixa vermelha, que entregou à moça.
Vitória abriu a caixa e engasgou involuntariamente, pois havia um belo anel de ouro. A jovem olhou com carinho para seu amante e depois experimentou a joia. O anel era grande demais para a garota, que riu alegremente e depois beijou seu amante com ternura nos lábios. No final daquela tarde, Vitória informou à avó que logo se casaria com Belry. Selena acenou com a cabeça em sinal de aprovação para a neta. Esse rapaz, que já havia estado em sua casa várias vezes, havia gostado da mulher mais velha. A idosa achava que, para sua Vitória, esse homem seria um cônjuge atencioso, amoroso e fiel. Até mesmo Selena, e ela mesma não sabia por que pensava assim, tinha esses pensamentos em um nível subconsciente. Portanto, a idosa deu sua bênção à neta de bom grado. Logo os jovens se apresentaram ao cartório e, depois de algum tempo, fizeram um casamento modesto. Após o casamento, os recém-casados decidiram morar na casa de Vitória, pois era necessário cuidar de Selena, que ultimamente estava muito doente. Vitória, uma vez casada, se considerava a mulher mais feliz, pois amava seu escolhido de todo o coração. E a garota viu como o marido recém-casado a tratava com carinho e reverência. A atitude de Belry em relação à sua esposa foi notada por Selena, que agradeceu ao Todo-Poderoso mais de uma vez por ter dado à sua neta a oportunidade de conhecer esse jovem. O tempo passou a correr sem pressa. A jovem família vivia de alma para alma, o que agradava os parentes. Vitória às vezes até ria disso e dizia ao marido: "Estamos morando juntos há 1 ano e nunca tivemos a chance de conhecer esse jovem. Estamos morando juntos há 1 ano e nunca brigamos. Vamos fazer isso por decência. Tenho esposas de fábrica que me contam como brigam com seus maridos. Às vezes, elas me perguntam se nós brigamos. E eu simplesmente levanto as mãos, porque nunca brigamos. Por que deveríamos dividir um cobertor com você, se dormimos bem e confortavelmente sob ele? Você e eu somos como um só, portanto não podemos brigar. Fique feliz com isso, meu amor", disse Belry suavemente e, em seguida, beijou sua esposa com ternura nos lábios. 2 anos após o casamento, Vitória começou a se preocupar com o fato de não conseguir engravidar. Ultimamente, o marido vinha insinuando repetidamente que estava na hora de eles se tornarem pais. Ela se perguntava por que ela e o marido não conseguiam conceber um filho. Ela decidiu discutir o assunto com sua amiga Ariana. Vitória foi visitar sua amiga e lhe contou: "Não consigo entender nada, vivemos com meu ótimo marido e não consigo engravidar dele de jeito nenhum. Não sei nem por quê. Por que está quebrando a cabeça? Você deveria consultar um médico. Durante 1 ano, não consegui engravidar, então fui a um ginecologista. O médico me receitou alguns comprimidos e vitaminas, e eu fiz o tratamento médico prescrito. E o resultado está à vista, depois de algum tempo já estava registrada a gravidez e o parto. E o resultado foi que eu tive a Christine, e mais tarde tive um filho", disse Ariana. "Talvez você esteja certo. Estou saindo de férias em breve, então vou ao médico. Pensar em crianças não me deixa dormir, quero muito ter um bebê. E os pais do meu marido também perguntaram recentemente quando daremos um neto a eles, e eu até respondi e não disse nada", disse a interlocutora. Vitória, de fato, assim que saiu de férias, foi imediatamente à clínica, onde o médico, depois de fazer todos os exames, informou que sua saúde estava bem. O médico sugeriu à jovem que seu esposo também deveria se submeter a um exame. A jovem agradeceu ao ginecologista pela orientação e, na mesma noite, iniciou uma conversa com Belry, dizendo: "Sabe, tenho faltado às consultas médicas ultimamente, mas hoje me disseram que minha saúde está ótima. Quero que você vá ao médico também, talvez você seja o motivo pelo qual eu não consigo engravidar." "Ok, vou tirar o dia de folga e fazer o que você me pedir." "Não se preocupe, teremos um bebê e mais de um", disse o homem calorosamente. Algum tempo depois, Belry disse à sua esposa que havia sido examinado e que estava bem de saúde. O casal ficou intrigado com o fato de haver um problema tão grande em sua família. Eles não conseguiam entender por que, quando tinham tudo perfeitamente bem com sua saúde, uma jovem não conseguia engravidar.
Então, os pais de Belry chegaram e a sogra perguntou novamente à nora quando ela iria contar a eles a notícia de que estava se preparando para ser mãe. Vitória não suportou a pergunta e saiu correndo para o quarto. A convidada olhou para o filho com perplexidade e murmurou: "O que eu disse para que Vitória reagisse dessa forma? Mamãe, o assunto de filhos é muito sensível para ela. Ela e eu fomos examinados, ambos estamos muito bem de saúde, mas não adianta. A Vitória não pode engravidar", disse Belry em voz baixa. "Ah, esse é o ponto. Bem, por que você não me diz?" "Eu vou falar com ela", disse a mulher. Sua sogra entrou e abraçou baixinho, depois a aconselhou a ir à igreja e orar à Virgem Maria. A mãe de Belry disse que ir aos santos geralmente ajudava as pessoas em várias situações difíceis da vida. Vitória agradeceu à sogra e prometeu fazer isso no fim de semana. Entretanto, visitar a igreja e orar pela gravidez à Mãe de Deus não ajudou a jovem. Mais alguns anos se passaram e os conhecidos diziam que Vitória era uma mulher estéril. Selena ouviu esses rumores e teve pena de sua neta por não conseguir engravidar. A idosa estava muito preocupada com a possibilidade de os rumores de infertilidade chegarem a Vitória, então, para proteger a neta de preocupações, começou a contar aos conhecidos que Vitória e seu marido queriam viver sozinhos por algum tempo. Selena queria muito ajudar Vitória a resolver seu problema, mas não sabia como. Certa vez, a idosa assistiu ao programa O Battle of the Psychics e lhe ocorreu que sua neta poderia ser ajudada por uma feiticeira ou por uma avó. Selena correu para a banca de jornal, onde comprou um jornal, e encontrou lá um anúncio em que uma bruxa hereditária ajudava pessoas em várias situações críticas da vida. A idosa, sem pensar muito, ligou para essa senhora e lhe contou sobre o problema de sua neta. A feiticeira ouviu a interlocutora e, em seguida, mencionou o custo da sessão e, ao mesmo tempo, acrescentou: "Preciso que a neta dela venha até mim pessoalmente. Preciso estudar sua aura e só então saberei qual será a complexidade do rito." "Eu concordo. Ela virá à sua cidade dentro de uma semana", disse a anciã alegremente. Assim que Vitória chegou em casa do trabalho, sua avó lhe contou sobre a feiticeira hereditária com quem a havia matriculado. A garota olhou apreensiva para a avó e disse em voz baixa: "Não se pode confiar nessas cartomantes, a maioria delas é charlatã e vigarista." "Sua feiticeira teve tempo de expressar a soma da sessão?" "Sim, mas não é muito dinheiro." "Eu lhe darei o dinheiro, não se preocupe." "E por que você rótula os médiuns de charlatões?" "Eu confiei nessa bruxa, o nome dela é Juliane." "Não discuta comigo, querida. Talvez essa feiticeira ajude." "Você quer ter um bebê, então tem de tentar de todas as formas", disse a vovó de forma persuasiva. "Receio que Belry não aprove", disse ela. "Não se preocupe com ele, eu posso convencê-lo de que você tem de ir àquela feiticeira hereditária", disse Selena. Alguns dias depois, Vitória estava em um ônibus para outra cidade. Em sua mente, ela rezava para que Juliane não fosse uma charlatã e a ajudasse. E, algumas horas depois, Vitória se sentou ao lado da feiticeira, que fez alguns passes sobre sua cabeça e, ao mesmo tempo, murmurou algo sob sua respiração. Essas ações continuaram por cerca de 10 minutos, e em seguida, a dona da casa sentou-se em uma poltrona e disse: "Seu marido pôs os olhos em uma mulher." "O marido dela pôs os olhos em uma mulher que quer afastá-lo da família. Ele lhe lançou um mal-olhado para que ela não pudesse engravidar. Remover esse mal-olhado não será fácil, mas é possível. Eu lhe digo de antemão que o ritual não será barato, pois terei de gastar minha energia interior e, depois, você levará muito tempo para restaurar sua própria saúde. Mas isso depende de você, eu nunca forço ninguém." Vitória ouviu a mulher com um olhar hipnotizado, ela acreditava sinceramente que a feiticeira hereditária poderia ajudá-la. Vitória prometeu à senhora que em uma semana ela voltaria com a quantia necessária. Depois disso, a visitante voltou para sua aldeia. Assim que Vitória chegou em casa, ela contou tudo ao marido e à avó. Belry, ao ouvir quanto dinheiro era necessário para o ritual, involuntariamente estalou a língua e disse em voz baixa: "Não lhes parece, queridas mulheres, que essa suposta feiticeira hereditária não é uma vidente, mas uma vigarista nata,
que ganha a vida dessa forma? Belry, você está errado. Falei com Juliane e até vi suas notas de agradecimento em seu caderno especial. Ela me deu os números de 2 de seus clientes que ela ajudou, para que eu pudesse verificar suas palavras com fervor, disse Vitória. Seus clientes podem ser simples farsantes. Mas se você tem tanta certeza de que essa feiticeira vai ajudá-lo, vá. Você e eu temos um pouco de dinheiro reservado para um carro, mas não é o suficiente. E é muito pouco para o salário, disse o marido, perplexo. Nesse momento, Selena, que estava ouvindo o diálogo de casa, interveio na conversa. A mulher disse: guarde seu dinheiro para você. Eu tenho dinheiro que guardo para um dia chuvoso, então vou dar a você. Deixe que Vitória use o dinheiro para uma boa causa. Vovó, eu a amo muito. Muito obrigada, nós lhe pagaremos em breve, disse a menina com lágrimas nos olhos. Uma semana depois, Vitória visitou a feiticeira novamente. A proprietária conduziu um ritual mágico que durou cerca de 40 minutos. Depois disso, Juliana entregou à visitante uma bolsa com uma coleção de ervas e lhe disse como preparar a poção e em que quantidade ela deveria tomá-la. Depois disso, a feiticeira disse que o feitiço havia sido removido de Vitória, mas que ela ficaria grávida em 6 meses, no máximo. Vitória voltou para casa muito feliz. A mulher acreditava que logo seria mãe. Entretanto, 1 ano se passou e a tão sonhada gravidez nunca aconteceu. Vitória ficou arrasada, pois agora sabia que não havia contatado uma feiticeira, mas uma vigarista comum, como seu marido havia sugerido. E a mulher descobriu isso da maneira mais fácil, procurou Juliana novamente, mas o apartamento já estava ocupado por pessoas completamente diferentes, que disseram que haviam alugado o apartamento por 6 meses e acrescentaram que essa Juliana não estava apenas procurando por ela, mas também por outras pessoas. Mais alguns anos se passaram e Sara morreu. No cemitério, Vitória soluçava inconsolavelmente enquanto chorava por seu ente querido. A mulher pediu desculpas à avó por nunca ter podido lhe dar uma bisneta, com a qual a avó também sonhava, assim como a própria Vitória. O marido, nesse momento, estava ao lado e abraçou a escolhida, tentando, de alguma forma, com palavras, apoiar a esposa nesse momento difícil. A mulher ficou nervosa com isso e, involuntariamente, pensou que Belry tinha outra mulher ao lado. Ela tentou afastar esses pensamentos, mas cada atraso do escolhido lhe dava mais e mais motivos para supor que Belry tinha uma amante. E um dia, quando o marido chegou em casa mais tarde do que o normal, ela não aguentou e disse com raiva: você e eu costumávamos sair sempre juntos. Costumávamos sair sempre juntos do trabalho, mas então você começou a me dizer que ainda tinha negócios urgentes na fábrica e que estava atrasado. Entendo que há urgências, mas você já tornou isso um hábito. Como pode me explicar isso? Por favor, não comece a me dizer novamente que você realmente tem coisas a fazer na fábrica. Apenas admita que está saindo com outra pessoa. Pare de falar bobagem. Se eu tivesse outra mulher, eu lhe diria honestamente: não preciso traí-la. Eu realmente trabalho, mas não na fábrica. Escondi esse fato de você de propósito, porque sabia que você seria contra esse trabalho, disse o homem, cansado. E onde você trabalha meio período? Perguntou a mulher. Descarregando vagões de trem. Se eu tivesse lhe contado antes, você teria imediatamente se manifestado contra, porque você sempre me diz que, com a minha ciática, você não pode carregar coisas pesadas, e eu queria lhe dar um presente de aniversário e comprar aquele celular de que você gostou. Eu nem esperava que, depois de tantos anos de casamento, você pudesse pensar em mim de uma forma tão ridícula a ponto de ter um caso paralelo, disse Belry. Mas por que você não me contou? Eu realmente achei que você tinha um Oliver por fora, já que está atrasado. E justamente quando eu quero fazer amor com você, você me diz que está cansado. Diga-me o que eu deveria ter pensado, Vitória quase chora. O que você quiser, mas não sobre o fato de eu ter uma amante por fora, disse o homem. Eu o amo muito, Belry, desculpe-me por ter pensado isso a seu respeito. É que estou muito nervosa por não ter filhos, e sei que você também está, disse ela. Ofereci-me para levar um bebê do orfanato, mas você não quer.
Já aceitei há muito tempo o fato de não termos filhos, é assim que tem de ser, disse Belry. Estou pensando no orfanato. A única coisa que me impede de dar esse passo é o fato de que não serei capaz de amar o filho de outra pessoa, suspirou Vitória com pesar. Depois dessa conversa, um mês se passou e a mulher voltou do trabalho de muito bom humor. Sua amiga lhe disse que havia um médico na cidade vizinha que havia se mudado recentemente para lá e que era ginecologista. A amiga também lhe disse que esse médico era muito bem falado e que ele simplesmente fazia milagres. A amiga aconselhou a procurar esse médico, pois talvez ele pudesse descobrir o motivo pelo qual uma mulher não engravidava há tantos anos. A amiga imediatamente avisou que era necessário marcar uma consulta com o ginecologista por telefone e visitá-lo mediante o pagamento de uma taxa. Vitória estava disposta a sacrificar suas economias, que ela e o marido estavam guardando para comprar um carro, para que o médico pudesse ajudá-la. À noite, a mulher contou tudo ao marido e perguntou a Belry: esta pode ser nossa última chance, você acha que eu deveria ir ou não acha que tudo isso é inútil na minha idade, pois já estou na casa dos 40? Você ainda está no auge. Sei que, se eu a dissuadir de ir, você se culpará por não ter insistido em sua decisão. Portanto, não vou impedi-la de ir. Ligue e verifique com a clínica e não se esqueça de marcar uma consulta. Não acho que o equipamento em nossa pequena cidade seja tão forte quanto o de onde você está indo, disse Belry. Logo Vitória chegou a outra cidade para sua consulta com o ginecologista. Ela chegou muito cedo, antes do horário da consulta médica, então decidiu dar uma volta pelo mercado. Vitória estava examinando as barracas de roupas, e então, notou uma bela camiseta masculina. A mulher não hesitou em comprá-la e depois foi para a consulta médica. Vitória entrou na clínica de bom humor e pensou que hoje certamente seria um bom dia para ela. A mulher queria se olhar em um pequeno espelho que estava em sua bolsa. Então, Vitória viu que a retícula estava aberta e começou a procurar ansiosamente por sua bolsa, que não estava lá. A mulher viu um sofá, foi até ele e se sentou, e então começou a tirar tudo de sua bolsa. Ela procurou a bolsa e logo percebeu que ela simplesmente não estava lá. Em um primeiro momento, Vitória não entendeu o que havia acontecido, mas depois percebeu que havia sido roubada no mercado. A mulher cobriu o rosto com as palmas das mãos e chorou em silêncio. Vitória não estava tão chateada com o fato de sua bolsa ter sido roubada, mas com o fato de que não poderia ir ao médico porque não tinha dinheiro para pagar a consulta. A mulher sentou-se em um banco e chorou de desespero porque estava em uma cidade estrangeira e não tinha dinheiro nem para a viagem de volta. Vitória se culpou mentalmente por ter ido ao mercado, pois foi lá que sua bolsa foi roubada. A mulher estava chorando descontroladamente quando, de repente, alguém bateu em seu ombro. Ela afastou as mãos do rosto e olhou para a pessoa que a havia tocado. Era um estranho bonito, de meia idade, que disse ansiosamente: desculpe incomodá-la, mas parece que há algo errado. Talvez eu possa ajudá-la? Vitória olhou para a mulher e imediatamente percebeu que ela estava muito grávida. Vitória olhou com inveja para a barriga dela e disse: provavelmente nada nem ninguém nesta vida vai me ajudar mais. Não diga isso. Sempre há uma saída para qualquer situação sem saída, você só precisa acreditar nela, disse a mulher com um sorriso. É fácil para você dizer isso. Você vai ser mãe em breve, e eu tenho sonhado com isso há tantos anos e com o que não fiz para isso. E hoje fui especificamente ao ginecologista, para que ele pudesse me examinar e dar seu veredicto. Mas não foi como eu havia planejado. Além de não ir ao médico, não sei nem como voltar para casa, porque não tenho dinheiro para a viagem de volta, disse Vitória, mal conseguindo se conter para não ir às lágrimas. E o estranho, depois de ouvi-la, sentou-se ao lado dela e a abraçou com as palavras: antes de mais nada, acalme-se. Na vida acontece isso, quando há uma série de fracassos, e de repente por sorte, eu já tive uma coisa dessas. E também segure minha barriga, dizem que se você acariciar a barriga de uma mulher grávida, uma mulher que ainda não deu à luz logo ficará grávida. Vitória olhou para a garota e, de repente, sentiu uma vontade insuportável de contar tudo sobre si mesma, mas não entendia por que sentia essa vontade.
Ela pensou que a desconhecida interromperia, mas ela ficou ouvindo em silêncio e apenas acariciou sua mão. Vitória contou o que havia feito para engravidar, mas todas as suas tentativas não tiveram sucesso. E, a cada palavra, a mulher se sentia melhor. No final de sua história, Vitória disse: "Você não sabe o quanto eu quero ser mãe e segurar meu próprio bebê. Parece-me que, para realizar meu desejo, estou pronta para ir até o fim do mundo e passar por todas as dificuldades da vida." Assim que Vitória parou de falar, a estranha tirou algumas cédulas de sua bolsa e as entregou à sua interlocutora com as seguintes palavras: "Aqui está o dinheiro, suficiente para você ir ao compromisso que marcou para hoje e também para dirigir até sua casa. Vejo que você é uma pessoa decente e não posso ajudá-la nessa situação. A propósito, meu nome é Maria e, mesmo assim, dou um tapinha na sua barriga. Mas você está dando muito dinheiro e não me conhece, e se eu for algum tipo de vigarista, que cria pessoas assim para ganhar a vida?" Perplexa, disse Vitória, que não conseguia entender como alguém poderia dar dinheiro a um estranho. E Maria, ouvindo o sorriso de sua interlocutora, respondeu: "Não acho que você seja uma pessoa ruim, pois falou com sinceridade sobre si mesma, um mentiroso não pode mentir assim. Mas como posso lhe pagar, eu não sou desta cidade. Tenho dinheiro em casa, mas não estou em casa no momento", disse Vitória com igual perplexidade. "Escreva-me seu endereço e eu irei visitá-la, será uma oportunidade para uma conversa franca, se você não se importar com minha visita. Não se esqueça de escrever seu número de telefone", disse o interlocutor suavemente e acrescentou: "E na minha barriga você ainda acaricia a minha barriga, e de repente a crença popular não engana." Depois disso, as mulheres se despediram calorosamente e Maria foi embora. E Vitória olhou pensativamente para sua nova conhecida. Ela pensou que agora essa Maria era como uma fada boa de um conto de fadas, ajudando-a em uma situação difícil. Logo Vitória foi a um ginecologista, que lhe disse que ela precisava ser examinada. A mulher voltou para casa e contou ao marido sobre a visita ao médico e o encontro com Maria. Belry também ficou surpreso com a atitude de Maria e disse que ainda existem pessoas boas neste mundo. Vitória logo foi submetida a um exame, mas o médico não revelou nenhuma patologia na mulher e, quando lhe perguntaram por que ela não conseguia engravidar, ela simplesmente acenou com as mãos. Após a visita do médico, Vitória compreendeu plenamente que ela e o marido poderiam ser pais se apenas pegassem um bebê do orfanato. A mulher pensou em adotar uma criança e até foi especificamente ao orfanato. Ela olhou para as crianças e fez uma pergunta a si mesma: ela seria capaz de amar o filho de outra pessoa como se fosse seu? E não encontrou resposta. Vitória estava confusa, pois não sabia o que fazer, e então recorreu ao marido. "Fui ao orfanato e dei uma olhada nas crianças. Estou preocupada em não poder amar a criança adotada, diga-me o que fazer nessa situação." "Só posso lhe dizer que você ainda não está pronta para ser mãe, se você se pergunta se será capaz ou não de amar um bebê de um orfanato. Entenda, minha querida, que se você adotar uma criança, terá de aceitá-la de todo o coração", disse o marido. "Eu entendo, talvez você tenha razão", disse a esposa com tristeza. Depois dessa conversa, passou-se pouco mais de um ano e o casal estava sentado em casa à noite, assistindo à TV. Então, o chefe da família ouviu um cachorro latindo no quintal. O homem olhou perplexo para sua esposa e lhe fez uma pergunta: "A senhora está esperando alguém?" "Não, é claro que não. As pessoas vão para a cama a essa hora do dia. Mas é óbvio que o cachorro está sentindo o cheiro de um visitante. Vá ver quem o lenhador trouxe", disse sua esposa. Belry vestiu a jaqueta e saiu de casa e, alguns minutos depois, voltou com uma mochila na qual o bebê estava dormindo. Ele entregou o bebê à esposa sem dizer uma palavra e imediatamente saiu da casa novamente. Vitória olhou para o bebê com perplexidade e não sabia o que pensar. Ela acariciou gentilmente a bochecha do bebê com a mão e, em seguida, tirou-o cuidadosamente do carrinho. Ela o apertou contra si e começou a embalá-lo calmamente. Seu marido a surpreendeu. Ele voltou logo em seguida. Belry veio até ela e olhou para o bebê. Ela então disse que,
Quando estava saindo de casa, viu um carrinho de bebê no quintal e depois notou uma figura feminina que olhou para trás e fugiu. A chefe de família fez uma pausa e continuou. Eu lhe dei o bebê e corri atrás da mulher, pois era óbvio que era ela quem o havia deixado para nós. Mas não tive tempo, pois a desconhecida entrou em um carro e foi embora, não notei a placa. Ele é um anjo, tem 1 ano de idade, disse Vitória em resposta às palavras do marido. Temos que denunciá-lo à polícia, disse Belry. Você está louco? Já está quase escuro. Você tem que despir o bebê agora e deixá-lo ter uma boa noite de sono, disse a mulher e começou a despir a criança gentilmente. E então Vitória viu que a criança tinha apenas uma meia nos pés, na qual estava bordada à mão a letra OB. A mulher murmurou perplexa. Por que a mãe Cuco usaria apenas uma meia? Enquanto isso, Belry examinava o carrinho de bebê, onde encontrou um pedaço de papel que dizia: por favor, cuide do bebê. O homem se aproximou de sua esposa e estendeu o bilhete. Vitória leu o bilhete em silêncio e disse com desagrado que a mãe do bebê era egoísta ao entregá-lo a estranhos dessa forma. O chefe da família queria se opor à esposa, mas no último momento mudou de ideia. Vitória passou a noite perto do bebê, admirando seu rostinho. Ela tocou gentilmente os cachos loiros da criança e pensou consigo mesma que talvez fosse o destino que a mãe Cuco tivesse colocado esse bebê em sua casa e não em outra. De manhã cedo, a criança choramingou, e a mulher imediatamente a pegou nos braços e começou a sussurrar suavemente em seu ouvido. Não tenha medo, não o ofenderemos. Agora vou fazer um mingau para você e vamos tomar o café da manhã. E com essas palavras Vitória, com a criança nos braços, foi para a cozinha. Depois de um tempo, Belry se juntou à sua esposa e novamente repetiu que eles deveriam denunciá-lo à polícia. Vitória olhou carinhosamente primeiro para a criança e depois para o marido e pediu que ele não corresse para a polícia. O homem olhou para a esposa com perplexidade e murmurou: Como assim, não se apresse? O que está fazendo? Isso é um sinal do alto, porque o bebê foi deixado para nós, não para os vizinhos. Eu já dei o nome de Juan à criança. Vamos deixar a criança conosco e eu cuidarei dela, deixarei meu trabalho para isso, disse a mulher. Como podemos deixar a criança conosco? Você não percebe que a criança pode ter avós ou outros parentes que estão enlouquecendo por não saberem onde ela está? E, em geral, há uma chance de que essa criança tenha sido sequestrada por alguma pessoa mentalmente doente e depois a tenha plantado em nós, disse o chefe da família. Querida, não faça barulho ou você vai assustar o John. Ninguém o roubou, a criança foi deixada pela mãe Cuco, como mostra o bilhete. Belry, olhe para esse garotinho. Ele nem sequer tem medo de nós. Esta é a primeira vez que ele nos vê. Eu me apeguei a essa criança com todo o meu coração e não quero me separar dela nem por um minuto. E quanto a outros parentes quererem a criança, não acredito, porque a mãe Cuco teria deixado o bebê para a avó ou avô, e não o teria dado aos estranhos que Vitória diz. A senhora é uma mulher sábia e deve perceber que não podemos manter essa criança assim. Ele só pode ser adotado oficialmente e, se não o fizermos, nós dois iremos para a cadeia. Entenda, meu amor, que o bebê pode ficar doente como você irá à clínica com ele se não souber a data de nascimento da criança. E, em geral, o que diremos às pessoas sobre o fato de termos uma criança na família, disse o homem com irritação. Deixe-o ficar conosco pelo menos por alguns dias. Não estou interessado nos rumores das pessoas. Querida, eu lhe peço que ceda a mim. Só estou pedindo alguns dias para o John ficar conosco. Estou tirando férias às minhas próprias custas hoje, reclamou a mulher. Tudo bem, como você quiser. Mas só 3 dias e nada mais, só com esse acordo eu concordo, disse o chefe da família, que viu como sua esposa olhava para o bebê com amor maternal. Vitória tirou férias do trabalho às suas próprias custas e cuidou de John com carinho, chamando-o de filho. Ela cantava músicas para ele antes de dormir, fazia papinha para o bebê e contava histórias infantis. Belry observou tudo isso e percebeu que sua esposa havia realmente aceitado a criança de todo o coração. 3 dias se passaram desde que eles deixaram a criança e o homem lembrou à esposa que era hora de denunciá-lo às autoridades. Vitória olhou para o marido horrorizada e,
com lágrimas nos olhos, começou a implorar novamente para que ele lhe desse mais tempo para adiar. Belry ouviu o escolhido e sentiu muito por sua amada, mas percebeu que a permanência do garoto na família poderia se voltar contra ele, com consequências terríveis. Então, dessa vez, o homem disse à sua esposa: "Eu também gosto muito do John, tanto para mim quanto para você, mas entendo que você não pode ficar conosco secretamente o tempo todo. A única coisa que posso lhe oferecer é adotá-lo, mas primeiro você precisa me dizer que a criança nos foi dada e que não a roubamos. Você me promete que Juan viverá conosco em um futuro próximo?" Disse ele, chorando. "Eu lhe dou minha palavra de homem que Juan será nosso filho. E amanhã eu o denunciarei à polícia, e deixaremos a criança por um tempo", disse o marido. "Está bem, mas vou pedir que compre roupas de bebê para o João hoje, e ficaremos com elas, bem como com o carrinho de bebê", disse a esposa. "Mas por quê?" perguntou o perplexo chefe de família. "É necessário", disse a mulher. Belry concordou com o pedido da esposa e, no dia seguinte, levou a criança à polícia, onde contou como ela havia sido deixada. O bebê foi imediatamente colocado em um orfanato. O homem voltou para casa deprimido, onde viu sua esposa beijando a meia de John e chorando. Belry foi até sua esposa, abraçou-a e disse: "Não fique tão triste. Não fique tão triste. Você pode visitar o John e agora não derrame lágrimas, precisamos reunir os documentos relevantes com você para adotar uma criança em um futuro muito próximo. Agora cabe a nós dois decidir em quanto tempo nosso filho viverá conosco. Obrigada, querida, por seu apoio. Eu amo você", disse a mulher. O casal começou a reunir os documentos relevantes para a adoção. E apenas um mês e meio depois, o casal conseguiu tirar a criança do orfanato. Durante esse tempo, Vitória deixou seu emprego, comprou brinquedos e roupas para John. E ela e o marido montaram um dos quartos como berçário. E logo John começou a morar com a família. Vitória estava feliz, pois finalmente era mãe e tinha um filho, a quem amava de todo o coração. No entanto, a alegria da mulher não era compreendida por todos, especialmente pelos vizinhos, que torciam os dedos em suas têmporas e até repreendiam Vitória em voz alta. "A senhora não está em casa. Você tem 40 anos e está com um fardo no pescoço. Seria melhor viver em seu próprio prazer do que, na velhice, trocar fraldas e cuidar do filho de outra pessoa. Isso não é da sua conta. E John não é o filho de outra pessoa para mim, ele é meu próprio filho. E você, antes de nos provocar e zombar de nós, é melhor cuidar de sua própria família e cuidar de seus próprios negócios", respondeu Vitória aos vizinhos. O tempo passou lentamente e o menino cresceu. Logo Juan completou 3 anos, e Vitória e seu marido quiseram levar o filho para a creche, para que ele tivesse contato com os colegas de classe, porque lá ele pegou um resfriado. O médico o diagnosticou com gripe e prescreveu um tratamento. Vitória seguiu à risca as instruções do médico, mas a doença complicou a audição da criança e ela teve de ser hospitalizada. Vitória se culpou por não ter cuidado de seu filho e por isso ele estava no hospital. Belry consolou sua esposa e pediu que ela não se culpasse. O chefe de família disse à esposa que crianças dessa idade costumam ficar doentes e que ela deveria levar tudo isso a sério. Em resposta, Vitória disse: "Como você pode dizer isso? Como você pode não se preocupar? Nosso filho está no hospital e a culpa é minha, porque eu não o vi, e sou mãe, então tenho que estar atento o tempo todo. Você me entendeu mal. Eu não quis dizer que você não deveria se preocupar, apenas que você está tão estressada que vejo você tomando sedativos o tempo todo. Você só precisa ter um pouco mais de calma. Pense nisso, você vai ficar doente e quem vai ficar melhor? Agora, acalme-se, querido, tudo ficará bem e seu filho receberá alta em breve", disse Belry a ele. John estava no hospital havia 2 semanas, e durante esse período, a mulher andou várias paradas apenas para visitar o filho. Ela propositalmente não usava o transporte para economizar dinheiro e comprar doces e frutas para John. Assim que Vitória foi informada de que o menino havia recebido alta, ela sugeriu ao marido que agradasse a criança e comprasse um robô grande para ele.
A mulher sabia que esse brinquedo era caro e que eles estavam com pouco dinheiro ultimamente, pois ela mesma não trabalhava, mas Vitória ainda assim pediu ao marido que concordasse com a compra desse presente para John. Beori não se opôs e o casal comprou um robô, que foi dado ao bebê no dia da alta. A criança ficou encantada, rindo e se revezando para acariciar os pais. Naquele momento, Vitória se deu conta de que, por causa da risada de seu filho, ela estaria disposta a viver faminta, apenas se seu John não ficasse doente e sempre risse tão gostosamente. Após a alta da criança, os pais decidiram não se apressar com a matrícula do bebê no jardim de infância, para que o filho ficasse um pouco mais forte após a doença. Vitória praticava jogos de desenvolvimento com John e ficava feliz em sair para passear com ele. À tarde, o pai passava o tempo com a criança, contando-lhe divertidas histórias de piratas e ensinando-a a fazer barcos de papel. Depois de um tempo, os pais matricularam a criança no jardim de infância. Vitória logo conseguiu um emprego, não na fábrica, mas como vendedora em um quiosque. No final do dia de trabalho, a mulher corria para levar o filho ao jardim de infância. Ela estava sempre interessada em saber como tinha sido o dia da criança e que coisas novas ela havia aprendido com a professora. O tempo passou imperceptivelmente e logo Juan estava na primeira série. Na primeira reunião escolar, Vitória chorou, pois seu filho já havia saído de um jardim de infância e agora ia adquirir conhecimento na escola. Beori, vendo sua esposa enxugando involuntariamente as lágrimas, perguntou: "Por que seus olhos estão molhados? Você tem que se alegrar porque o John foi para a escola e você está chorando." São lágrimas de alegria. Só que o tempo está correndo muito rápido, porque seu filho entrou no jardim de infância há pouco tempo e agora está na fila da escola. E você sabe que existe uma crença popular de que quando uma criança vai para a primeira série, o tempo passa 2 vezes mais rápido, disse a esposa. 2 anos se passaram voando enquanto John ia para a escola. A família vivia em paz e harmonia quando, de repente, Vitória se sentiu mal. Ela chegou em casa do trabalho, pois estava em um momento em que não conseguia se recuperar. Ela chegou em casa do trabalho e, de repente, sentiu uma dor aguda na região do peito. A mulher afundou involuntariamente no corredor de seu apartamento. Nessa posição, ela foi surpreendida pelo filho, que vinha de uma caminhada. Assustado, John ligou para o pai e informou que a mãe não estava se sentindo bem. Beori, após as palavras do menino, se desculpou do trabalho e correu para casa. O homem chamou uma ambulância e Vitória foi hospitalizada, sendo diagnosticada com um ataque cardíaco. Beori estava desesperado e preocupado com sua esposa, pois os médicos disseram que ela estava à beira da vida ou da morte. O homem nunca acreditou em Deus, mas, na época, ele só queria que uma coisa acontecesse com sua esposa. Ele não conseguia imaginar a vida se algo acontecesse com ela, pois sua amada era tudo nesta vida, ou seja, amiga, amante e esposa fiel. Vitória recebeu alta somente após 3 semanas, e durante esse período, passou 5 dias na UTI. Beori, assim que soube que a esposa havia sido transferida para a enfermaria, aproximou-se dela com um enorme buquê de flores. Ele beijou sua amada com ternura e disse suavemente: "Prometa-me que nunca mais vai me assustar dessa maneira. Eu estava ficando louco e achei que não conseguiria suportar tudo isso. Você não sabe o quanto eu preciso de você nesta vida. Eu lhe peço perdão. Não sabia que ia acabar assim. Eu também te amo. Como está o John?" "Eu devo ter lhe dado um susto dos diabos", disse a mulher suavemente. "Está tudo bem. Não se preocupe. O mais importante é que você fique bem, é só com isso que eu e meu filho sonhamos", disse Beori. Depois de receber alta do hospital, o marido pediu à esposa que saísse do trabalho. A esposa ficou surpresa com o pedido e perguntou por que ela deveria fazer isso. Beori deu vários argumentos para garantir à esposa que seria mais útil para Vitória ficar em casa. Entretanto, os argumentos do marido não convenceram Vitória a concordar em pedir demissão. Beori, vendo que não conseguia persuadir sua esposa, disse a ela: "Como pode não perceber que estou agindo de boa fé? Meu filho e eu queremos vê-la sã e salva. Você simplesmente esqueceu que mensalmente faz a contabilidade no quiosque e,
como uma criança pequena, ficou nervosa com isso e, além disso, disse a si mesma quantas vezes que tinha os compradores errados, o que também a deixou nervosa. E eu disse ao médico, após a alta, que toda a sua empolgação é contraindicada. Acho que não é necessário decifrar a essência das palavras do médico. O senhor está preocupado comigo como se eu fosse uma criança pequena. Mas se eu ficar em casa, será difícil para nós financeiramente, não conseguiremos economizar para comprar o carro com o qual você sonha há tanto tempo, disse a esposa. Sim, que se dane o carro. Vivemos sem carro por muitos anos e viveremos sem um por muitos mais. O mais importante para mim é que você não fique doente, disse o homem gentilmente. Você é muito persuasivo. Tudo bem, vou concordar com seus argumentos e ficar em casa, disse a mulher carinhosamente. Vitória logo deixou seu trabalho, o que agradou o chefe da família. No início, a mulher estava se acostumando com o novo modo de vida, ela não conseguia se acostumar com o fato de que agora, pela manhã, não precisava correr para o quiosque contar as horas até o fim do dia de trabalho. O tempo passou imperceptivelmente, e Juan já estava na 4ª série. Um dia, ele estava voltando da escola para casa quando foi abordado por um estranho que lhe perguntou como ele estava, qual era seu nome e se havia sido batizado. O menino, surpreso com as perguntas da estranha, respondeu educadamente que estava muito bem e disse a ela seu nome. A estranha então sorriu para John, disse-lhe que ele era um bom menino e seguiu seu caminho. John ficou chocado com o comportamento da mulher estranha e, quando chegou em casa, contou tudo à sua mãe. Vitória, ao ouvir isso, estremeceu involuntariamente. A mulher involuntariamente se sentiu ansiosa, mas não sabia por que estava se sentindo tão desconfortável. Vitória tentou se distrair dos pensamentos perturbadores, mas não conseguiu. Logo Belry chegou em casa do trabalho e a encontrou chorando. O homem se aproximou da esposa em pânico e lhe perguntou o que havia acontecido. Vitória lhe contou sobre o estranho encontro de seu filho com um desconhecido. O chefe da família sorriu em resposta, abraçou sua escolhida e disse carinhosamente: Você encontrou um motivo para ficar nervoso. Então o estranho se aproximou de nosso filho e perguntou sobre seus negócios. Qual é o problema? Não vejo nenhum motivo para se preocupar. Esqueci de lhe dizer que há alguns dias recebi uma ligação no meu celular de um número desconhecido e, quando atendi, uma voz feminina chamou meu nome, disse Vitória. E quem ligou para você? Perguntou meu marido com simpatia. Esse é o problema, eu não sei quem me ligou. Disseram meu nome, eu disse que era eu e depois tocou. Tentei ligar de volta, mas o número não estava disponível, diz Vitória. E isso também o deixa nervoso? Bem, uma mulher ligou para você, talvez ela tenha pego o número errado e o fato de ela ter chamado você pelo seu nome tenha sido apenas uma coincidência, disse Belry. Estou preocupado, Belry. É que, primeiro, houve aquele telefonema e, depois, um estranho se aproxima do nosso filho. Você não acha isso estranho? Disse a esposa. Tire esses pensamentos de sua cabeça. Você está se tornando uma pessoa imaginativa, está ficando velho? Disse o chefe da família. Vitória não se convenceu com as palavras do marido de que não havia motivo para se preocupar, ela continuou pensando no estranho que havia falado com seu filho. E na manhã seguinte, antes de John ir para a escola, ela se voltou para o menino. A mãe pediu ao filho que nunca mais falasse com mulheres estranhas que agissem de forma estranha. John olhou para a mãe com surpresa e perguntou: Por que não posso falar com tias estranhas? E se uma mulher me pedir ajuda? É improvável que lhe peçam ajuda, pois você ainda é uma criança e é improvável que possa ajudar. Eu só peço que você não fale com estranhos. Um estranho pode se revelar um golpista e se aproveitar de sua ingenuidade ou lhe dizer todo tipo de bobagem, disse a mulher. Toda essa conversa entre John e sua esposa foi ouvida por Belry, que estava de folga. O homem esperou o filho sair e se voltou para a esposa. Eu consigo entender tudo, mas não consigo entender o fato de John não se comunicar com estranhos. Você mesmo imagina que vai com a criança ao consultório médico e o médico perguntará a John, e ele se calará em resposta.
E tudo isso porque você proíbe seu filho de falar com estranhos, e aos olhos da criança, o médico será apenas um estranho. Você está confundindo o presente de Deus com um ovo. Uma visita ao médico é uma coisa, mas na rua, para se comunicar com um estranho, é outra bem diferente, respondeu nervosamente a esposa. Ok, eu dei um exemplo infeliz. Mas você não precisa assustar a criança. Diga-me com o que está tão preocupada, disse Belry. Belry, querido, não sei como lhe dizer. É que meu coração está tão preocupado e não consigo parar de me preocupar. Gostaria de poder parar de me preocupar, mas não consigo. Já estou pensando que talvez eu deva ir embora. Já estou pensando que talvez eu deva ir ver meu filho na escola de vez em quando, disse a mulher, quase chorando. Você está falando bobagem. Imagine como nosso filho se sentirá quando sua mãe o levar à escola todos os dias. Os colegas de classe vão zombar do John e chamá-lo de filhinho da mamãe, disse o chefe da família. Você tem razão quanto a isso, disse a mulher com um suspiro pesado. Você realmente precisa se acalmar, pois sua ansiedade está se transformando em um estado maníaco. Saiba apenas que estamos indo muito bem e tire todos os pensamentos negativos da cabeça. Meu filho e eu o amamos, disse o chefe da família. Vários dias se passaram após essa conversa entre o casal. Durante esse tempo, não ocorreram incidentes estranhos, e a ansiedade na alma de Vitória diminuiu um pouco. A mulher até se repreendeu mentalmente por ter se tornado muito desconfiada. Mas a ansiedade de Vitória não foi em vão, pois um dia, quando a família estava jantando, eles ouviram um cachorro latindo no pátio. Os habitantes da casa sabiam que, se o cachorro estivesse latindo, era porque havia uma visita. Belry olhou interrogativamente para sua esposa e depois para seu filho. A esposa imediatamente respondeu que não estava esperando ninguém, e John disse o mesmo. Nesse momento, a campainha da porta tocou. O homem se levantou e foi abrir o portão do quintal. Belry saiu da casa e imediatamente percebeu que os convidados estavam chegando em um carro estrangeiro caro. Ele se aproximou da cerca baixa, abriu o portão e viu duas mulheres paradas à sua frente, sendo que apenas uma era de meia-idade e a outra era uma senhora de idade respeitável. O proprietário da casa cumprimentou as visitantes de maneira amigável e perguntou quem elas tinham vindo ver. A mulher de meia-idade, visivelmente preocupada, disse: Eu gostaria de ver a Vitória. Então a senhora está no lugar certo. Por favor, entre, de verdade, não sei como me dirigir a você, disse o homem. Meu nome é Maria, e o nome de minha companheira é Isabel. Mas peço desculpas por não ter me anunciado, e vou logo avisando que não estamos aqui apenas para ver a Vitória, mas também para ver você, disse a mulher. Mesmo assim? Você me intrigou desde as primeiras palavras. Bem, vamos nos conhecer. Meu nome é Belry, sou o marido de Vitória, disse o homem, que no momento estava intrigado com a visita das duas senhoras. É um prazer conhecê-la. Mas tenho um favor a lhe pedir. Gostaríamos de conversar em particular, quero dizer, sem o John, disse Maria, ainda mais preocupada. Belry ficou tenso com a última frase, quando a mulher falou o nome de seu filho. Ele se lembrou de que sua esposa andava muito ansiosa ultimamente. O dono da casa olhou para as mulheres com desconfiança e pediu que elas esperassem no pátio por um tempo. O homem entrou na casa e disse à sua esposa que dois convidados haviam chegado e, em seguida, contou calmamente toda a conversa com as senhoras. Vitória, assim que ouviu a história do marido, olhou imediatamente para o filho e disse fracamente que não era à toa que ela estava se sentindo ansiosa ultimamente. Belry tentou tranquilizá-la, mas ela apenas disse que era melhor deixar aquelas senhoras passarem, pois era melhor descobrir o que elas precisavam naquele momento. Em seguida, a mulher chamou o filho e pediu que ele fosse para o quarto e não saísse de lá em hipótese alguma, a menos que a mãe ou o pai o chamasse. O menino olhou para a mãe com surpresa, mas depois o pai pediu que ele também atendesse ao pedido da mãe. John murmurou ressentido e foi para seu quarto. Logo os dois convidados estavam sentados na cozinha, onde Vitória os olhava com severidade. A dona da casa observava a mulher de meia idade com especial atenção. Ela achava que a tinha visto em algum lugar,
mas não conseguia se lembrar em que circunstâncias ou quando isso tinha acontecido. Maria viu Vitória olhando para ela e percebeu que a mulher estava tentando se lembrar dela, então disse a ela: Vitória, eu sou a pessoa que uma vez a ajudou. Vou ajudá-la a se lembrar. Foi quando você foi assaltada e não sabia com que dinheiro voltar para casa e não podia pagar por uma consulta médica. Então eu lhe dei dinheiro. É isso mesmo. Vitória disse com entusiasmo e só queria abraçar sua convidada e agradecê-la por sua ajuda quando Maria continuou falando. Não precisa me agradecer, porque dinheiro é uma questão de tempo. Como se diz, hoje você tem, amanhã não tem. Eu é que tenho que agradecer a sua ajuda. Sou eu quem deve lhe agradecer pelo meu filho, que você chamou de Juan. Sei que o choquei neste momento, mas, por favor, não me jogue fora de uma vez. Comecei essa conversa de propósito na ausência de John. Não acredito em você. Está mentindo para mim. Sim, sou grata a você por ter me ajudado, mas você sabia perfeitamente que eu queria ter filhos e que meu marido e eu não trabalhávamos. Eu me abri com você na época e agora você vem e diz que o John é seu filho? Ele não é, ele é apenas meu filho. Vitória gritou e, ao mesmo tempo, apertou o peito e gemeu baixinho. O marido imediatamente se recompôs e correu até a esposa, abraçou-a pela cintura e se ofereceu para chamar uma ambulância. A esposa se recusou terminantemente e pediu apenas um copo de água. Beori concordou com o pedido da esposa. Vitória tomou um gole da água e, em voz baixa, dirigiu-se aos convidados e agradeceu ao esposo pelo cuidado. Naquele momento, os dois convidados olharam ansiosamente para Vitória. As mulheres estavam muito preocupadas com o bem-estar da dona da casa. E, assim que viram que Vitória estava um pouco melhor, a primeira a falar foi Elizabeth, que disse: Peço desculpas por mim e por minha cunhada. Sei que a notícia de Mary foi um grande choque para vocês, mas peço que acreditem nas palavras de minha nora. Ela realmente deixou o filho com você. Por que eles estão aqui? O que meu marido e eu fizemos a você e, em geral, por que eu deveria acreditar nas palavras dela? Disse Vitória com lágrimas nos olhos. Depois dessas palavras, Maria tirou nervosamente uma meia de bebê de sua bolsa e a entregou à dona da casa. Vitória começou a chorar assim que a viu, percebendo que não havia sido enganada por sua interlocutora. Vitória reconheceu imediatamente a meia, na qual a letra OB estava bordada. Há anos ela se perguntava por que o bebê usava apenas uma meia. Beori também se lembrou dessa característica da roupa. O homem olhou com ódio para as duas mulheres que, há pouco tempo, haviam causado desagrado à sua esposa e a ele. Beori não estava tão preocupado consigo mesmo, mas estava preocupado com sua esposa, pois sabia que ela não podia se preocupar. Enquanto isso, Maria percebeu que Vitória reconheceu a meia do menino na qual ela mesma havia bordado a letra OB. Maria se ajoelhou diante de Vitória e pediu que ela ouvisse. A dona da casa não conseguiu dizer nada em resposta, pois ela mesma sentia um nó na garganta, saiu da cozinha e, depois de um tempo, voltou e entregou cuidadosamente a meia à sua convidada e só então disse: Eu guardei essa meia. Eu guardei aquela meia, eu a acusei de todo tipo de coisa, sem saber que você era a mãe biológica de Juan. Achei que você era uma louca por ter abandonado o bebê, mas ao mesmo tempo vi que aquelas meias com letras bordadas eram de uma mãe que amava seu filho. Agora, por favor, diga-me por que fez isso. Não posso esconder o fato de que agora é difícil para mim e quero expulsá-la de casa com uma vassoura, mas não posso fazer isso porque a dívida é vermelha. Mas quero lhe dizer desde já que você não deve esperar que eu lhe dê Juan, eu vou lutar por ele. Mary, depois de ouvir a resposta de Vitória, agradeceu a ela e tentou beijar suas mãos, mas a dona da casa pediu novamente que ela falasse sobre si mesma. Beori percebeu que a decisão de ouvir Maria não era fácil para sua esposa e perguntou se valeria a pena adiar a conversa para mais tarde. Mas Vitória se recusou e disse que agora era o momento de pensar sobre o incidente e que não valia a pena adiar, pois seria pior depois. Em seguida, ela se voltou para sua convidada e pediu que ela contasse tudo. Mary só queria falar quando John entrou na cozinha e imediatamente exclamou que conhecia a mulher estranha. O rapaz disse que era a tia que havia falado com ele na rua.
Vitória olhou para a convidada com um olhar de caça e depois pediu ao marido que levasse o filho embora. O próprio Belry percebeu que Juan não tinha mais nada a fazer aqui. Então, o homem se aproximou do menino e explicou com carinho que agora ele precisava ficar sozinho, pois estava havendo uma conversa séria entre adultos. John voltou a cantarolar ressentido e disse que não estava sendo ouvido. Mary, ao ouvir as palavras do menino, quis dizer alguma coisa, mas imediatamente viu a expressão no rosto de Vitória, que lhe disse que, se ela dissesse uma palavra, nunca mais entraria nesta casa. Mary ficou em silêncio e apenas olhou com carinho para o garoto que estava indo embora. Vitória viu que sua convidada olhava com ternura e mais uma vez se convenceu de que sua interlocutora era, de fato, a mãe biológica de John. O pensamento a atravessou como um choque elétrico e a fez estremecer involuntariamente. Ela superou a vontade de afastar os visitantes e convidou Mary a começar sua história. Belry viu que sua esposa estava segurando o momento com as últimas forças para não chorar e tentou novamente adiar a conversa. Mas Vitória não permitiu, disse que hoje queria acabar com o pesadelo de uma vez por todas. O homem percebeu que discutir com sua esposa nesse caso não valia a pena. E Maria, em lágrimas, começou calmamente sua história. A mulher olhou primeiro para o dono da casa e depois para a foto da família conjunta em uma moldura pendurada na parede e falou: "Nasci na aldeia, meus pais eram os terceiros filhos. Vivíamos modestamente, pois meu pai e minha mãe ganhavam pouco dinheiro. E, naturalmente, desde criança, eu sonhava em sair do vilarejo e morar em uma cidade grande e, é claro, em me casar bem. Meu sonho foi destruído, pois me apaixonei por um rapaz durante o último ano do ensino médio e, logo após me formar, casei-me com ele. A vida familiar não deu certo com esse homem, e não posso nem dizer o motivo da separação. Vou dizer uma coisa, aparentemente, estávamos com ele muito jovens e não tivemos tempo de nos reconhecer adequadamente, porque logo após o casamento começaram os escândalos no mesmo lugar. E ele e eu decidimos nos divorciar depois de um ano morando juntos, e foi o que fizemos." Maria só queria continuar sua história, mas foi interrompida por Vitória, que disse que a vida pessoal da interlocutora não interessa a ela e ao marido. A proprietária acrescentou que queria saber por que Maria havia deixado o bebê em casa. Maria sorriu tristemente em resposta e continuou sua história. "Desculpe-me, mas quero ser honesta com a senhora até o fim. Assim como você, Vitória, foi honesta comigo no dia em que foi roubada. Não peço mais nada a você, e até me apresso em garantir que não vou ir embora eu fale sobre isso mais tarde. Agora, se eu puder continuar. Como eu disse antes, meu primeiro casamento não deu certo e decidi ir para a cidade para fazer fortuna lá. Tive muita sorte, pois consegui um emprego em uma loja de uma empresa que vende eletrodomésticos. Vou logo avisando que, quando cheguei à cidade, passei a primeira temporada dormindo em estações de trem e só depois de receber meu primeiro salário é que aluguei um quarto. No meu trabalho, conheci Austin, meu segundo marido, que estava comprando um fogão a gás na loja. Começamos a conversar e combinamos de nos encontrar. E então tudo foi banal, como nos filmes sobre amor. Austin me cortejou de forma galante, deu presentes caros e disse palavras bonitas. Como resultado de tudo isso, fiquei tonta e, quando ele me fez uma proposta, respondi alegremente com meu consentimento. Depois, houve uma reunião com seus pais, e em seguida, a toda velocidade, um lindo casamento. Assim que me casei, meu marido me proibiu de trabalhar, mas não fiz muita objeção, porque, nesse caso, eu tinha mais tempo para preparar um jantar delicioso para meu esposo. E logo engravidei. Essa notícia encantou meu marido e seus pais, é claro, a mim em primeiro lugar. No final das contas, tudo estava indo bem entre Austin e eu estava feliz, porque havia um homem muito querido de quem eu estava esperando um filho. Estávamos bem providos financeiramente, meu marido e seu pai trabalhavam na polícia e não ocupavam os últimos lugares. Qualquer mulher teria inveja de como eu vivia naquela época, mas... Aqui Maria fez uma pausa e começou a chorar. Sua companheira se aproximou da narradora e a abraçou. Isabel acariciou a cabeça da nora e pediu que ela se acalmasse.
A mulher mais velha disse mais algumas frases tranquilizadoras e depois acrescentou que toda a história deveria ser contada agora e não adiada, pois eles poderiam não ter a chance de contá-la mais tarde. Maria olhou com gratidão para a sogra, tirou um lenço do bolso do moletom e enxugou as lágrimas. E então ela continuou sua história. Como eu disse antes, as coisas estavam indo muito bem com Austin, mas depois que o bebê nasceu, tudo mudou da noite para o dia. Passei de esposa amada a governanta e empregada doméstica. Meu marido não estava mais interessado em mim como mulher, ele me insultava, humilhava, me chamava de vaca gorda e outras palavras ofensivas, tudo porque eu engordei depois do parto. Tentei normalizar meu corpo, fiz uma dieta, perdi leite e parei de amamentar meu filho. Todas as minhas tentativas de perder os odiados quilos extras foram em vão. E, alguns meses após o nascimento do meu filho, quando mais uma vez decidi conversar com meu marido para que ele se comportasse de forma mais adequada comigo, recebi meu primeiro tapa na cara. E o mais triste é que meu marido adorou, pois desde então ele levantava muito a mão e Austin estava realmente se divertindo. Tentei reclamar com o pai dele, Oliver, para conversar com o filho. No entanto, seu sogro disse que não se meteria em nossos assuntos. Eu estava chocada com o que estava acontecendo na minha situação e, ao mesmo tempo, não conseguia entender como meu marido, que eu amava tão fervorosamente, havia mudado em relação a mim da noite para o dia. Em geral, para não me alongar, direi que, após outro escândalo de apalpação, informei ao meu marido que, se ele não mudasse sua atitude em relação a mim, eu pediria o divórcio. Foi então que percebi que meu marido era um verdadeiro déspota. Austin me disse que, se eu tentasse ir ao cartório, passaria mal e voltei a sentir dores físicas. Foi então que temi por minha vida e pela vida de meu filho. Naquele momento, a única saída que eu via era deixar meu marido em silêncio e depois me divorciar. Então, por um breve período, pensei em arrumar as coisas mais necessárias e fui para a casa dos meus pais. Mas fiquei lá apenas um dia, porque meu marido e o pai dele chegaram e me levaram embora com muito barulho. Depois disso, tive uma conversa difícil com o pai de Austin, e ele me disse que se eu voltasse a fazer algo parecido, meus direitos seriam retirados e eu nunca mais veria meu filho. Oliver mencionou claramente vários nomes de autoridades das quais ele era amigo, o que me fez saber que suas palavras não eram apenas fanfarronice. Maria fez uma pausa novamente. Maria olhou para o chão, com lágrimas escorrendo pelo rosto, que ela não enxugou. E, então, a iniciativa foi tomada por Isabel, que disse que era muito difícil contar a Nora agora, porque houve acontecimentos dolorosos em suas vidas naquela época. A senhora idosa continuou a história no lugar da Nora. Isabel disse que, após outra discussão entre Mary e seu marido, Austin novamente levantou a mão para a moça e ela, defendendo-se, empurrou Austin para longe dela. O homem caiu por azar e bateu com a têmpora na quina afiada da mesa, o que o levou à morte. Nesse momento, a mulher idosa ficou em silêncio, achando difícil continuar falando, pois aquele era seu filho. Houve uma breve pausa após as palavras de Elizabeth, e então Mary falou novamente. Minha sogra disse que eu havia cometido um crime e, por isso, fiquei muito assustada, mas não pense por mim. Eu estava com medo por meu filho, por meu próprio John, eu dei a ele esse nome, e você deu a ele o nome John. Eu estava com medo de que o pai de Austin ficasse com a custódia dele e o criasse como criou o filho, um monstro moral, um homem mau, insensível e egoísta. Ainda mais porque Oliver, depois que fugi com meu filho, deixou claro para mim que eles pegariam John e o criariam sozinhos. Eu queria e amava meu bebê, então não podia permitir que eles criassem uma criança como Austin. Mesmo naquela época, percebi que a prisão me aguardava e, por isso, estava procurando desesperadamente uma saída, onde pudesse esconder meu filho. Inicialmente, eu queria meus pais, mas logo percebi que meu filho estaria lá imediatamente, depois pensei em um orfanato, mas essa ideia também foi descartada de minha cabeça. E, naquele momento, lembrei-me de Vitória, e nem sei por que essa ideia surgiu em minha cabeça. Peguei o precioso pedaço de papel com o endereço que ainda não havia jogado fora e dirigi até aqui. Assim que cheguei à sua cidade, fui primeiro à casa do meu vizinho para me certificar de que Vitória ainda morava naquele endereço. O vizinho confirmou que ela mora aqui.
Na verdade, você pode verificar com a senhora do outro lado da rua a quem perguntei sobre você. Então você sabe de tudo. Coloquei o carrinho de bebê na sua porta e saí correndo. Depois voltei para minha aldeia, fui à polícia e contei o que havia acontecido. E então tudo continuou, houve interrogatórios intermináveis, processos judiciais, como resultado, prisão. Maria parou de falar e olhou para Vitória. A dona da casa ficou pensativa, assim como seu marido. Houve um silêncio na cozinha por um tempo, que foi interrompido por Vitória. A mulher disse que tinha ouvido uma história que parecia muito com o enredo de uma série de TV moderna. Maria sorriu amargamente e respondeu que talvez fosse, mas que ela não gostaria de assistir a esse filme de verdade, pois havia passado por todas as vicissitudes da vida sozinha. Vitória olhou para sua interlocutora não apenas com julgamento, mas também com incredulidade, e então disse: Suponha que eu acredite em você, mas não acredite. Suponha que eu acredite em você, mas tenho muitas perguntas. Pergunte à vontade, não tenho mais nada a esconder de você. Sei que minha história parece fantástica, mas estou diante de você agora, como se estivesse confessando, e antes minha história conhecia apenas uma amiga, é um travesseiro, e então eu já contei tudo a Elizabeth, disse Mary calmamente. Você disse que os pais do marido dela são praticamente monstros, por que criaram o filho como um tirano, mas por que agora você está sentada aqui com a sogra dela? Ela também é uma pessoa ruim, disse Vitória. Não é tão simples assim. Isabel não tem autoridade na família, digamos que ela também é uma vítima das circunstâncias, disse Maria e foi interrompida pela sogra, que disse: Queridos senhores da casa, o fato é que eu me casei com Oliver e, no início, tivemos uma vida maravilhosa. Depois tivemos o Austin e, 3 anos depois, tive outra gravidez, mas dei à luz uma menina que viveu apenas 3 dias. Depois disso, meu marido e eu começamos a ter escândalos, ele me acusou da morte do bebê, embora não fosse minha culpa. Os pais do meu marido também estavam do lado dele. E, como resultado, minha sogra levou Kustik para morar com ela, tentei defender meus direitos, mas não consegui. E Maria disse corretamente que eu não tinha autoridade em minha família. Seria possível me divorciar, mas eu amava meu marido e nem pensei nisso. Foi assim que vivi, sob a estrita supervisão de meu marido, que só me permitia fazer o que eu queria. E quando Austin cresceu, percebi que eu era a raça de seu marido. Austin era um homem arrogante e rígido, capaz até de me dirigir uma palavra dura. E quando meu filho conheceu Maria, perguntei se ela tinha certeza de que amava o escolhido e se estava disposta a tolerar sua personalidade difícil. Maria respondeu que, para ela, Austin é uma luz na janela e que ele é idólatra. Pensei que talvez eu estivesse sendo muito crítica com o caráter do meu filho. E, no final, a vida de Maria também não estava muito boa. Portanto, houve um desastre irreparável que ninguém esperava. Mas não culpo minha nora pela morte de Austin, ela fez isso sem malícia. Foi um acidente. Meu marido, no entanto, pensou o contrário e fez tudo o que pôde para que Mary fosse condenada até as últimas consequências. E meu marido também estava furioso por não conseguir encontrar o próprio neto, porque Mary lhe dissera que, após a tragédia, ela havia passado a noite na estação de trem, onde adormecera e, como resultado, os ciganos haviam roubado seu filho. Eu teria ficado feliz em ajudar minha nora da maneira que pudesse, mas Oliver me proibiu até mesmo de pronunciar o nome de Maria. E então você descobriu que minha nora estava presa e eu não podia ter nenhum contato com ela. Essa é mais ou menos a história toda. Depois dessas palavras, a mulher idosa ficou em silêncio e apenas enxugou furtivamente as lágrimas que estavam brotando em seus olhos. Depois de tudo isso, Vitória olhou para o marido, pois estava confusa naquele momento e não sabia o que dizer naquela situação. A mulher, por um lado, simpatizava com os convidados, mas, por outro lado, sabia que na sua frente estavam a mãe biológica de seu filho e sua própria avó, e Vitória não tinha ideia do que essas senhoras queriam. As reflexões de sua esposa foram interrompidas pelo chefe da casa, que se dirigiu a Elizabeth com as seguintes palavras: Você diz que não tem mantido contato com sua nora, então, algo em seu relato não está coerente, pois, no momento, minha esposa e eu a vemos juntas e vocês são muito carinhosas uma com a outra. Então,
Como seu marido permitiu que você viajasse para cá com uma nora que ele odeia? O senhor tem razão. Sim, viemos com Maria. Mas o que você não notou é que, em nossa história, minha cunhada e eu nos referimos a Oliver na pessoa do passado. O fato é que meu marido morreu há 1 ano de um ataque cardíaco. Foi depois disso que fui visitar Maria na prisão, onde lhe disse que, assim que ela saísse da prisão, poderia vir morar comigo, disse Elizabeth. Houve uma pausa incômoda. Vitória ficou sentada em silêncio e esfregou o copo nervosamente nas mãos, querendo fazer a pergunta principal, mas com medo de ouvir a resposta. A dona da casa olhou para o marido e para o homem novamente, como se entendesse os pensamentos da esposa, e Belry olhou para os visitantes e se virou para os dois, dizendo: entendo que vocês não vieram aqui para me ver. Entendo que vocês não vieram aqui para se confessar, mas com alguma intenção. Minha esposa e eu gostaríamos de esclarecer o propósito de sua visita. Se acha que pode tirar John de nós, está muito enganado, pois adotamos legalmente a criança e agora ele é nosso filho. Os convidados se entreolharam e a palavra foi tomada por Mary, que falou fracamente. Entendemos que o John os considera como pai e mãe nativos e não podemos traumatizar a psique dele. Não posso esconder o fato de que sonhei em levar meu filho para a cadeia. Mas agora vou lhe dizer diretamente que não vou, porque você o acolheu com carinho e amor, o que eu não pude dar por causa das circunstâncias. Aqui a mulher fez uma pausa. Vitória olhou com expectativa para sua interlocutora e perguntou: e agora? O que vem a seguir? Você deve entender que Juan também é muito querido para mim e não posso tirá-lo da minha mente assim. E fui aconselhada a fazer isso por Isabel, a quem agradeço pela insinuação, porque graças a ela serei mãe novamente, não em detrimento de seu relacionamento com Juan. Não vou me alongar muito e vou apenas dizer que minha sogra sugeriu que eu batizasse Juan e eu seria sua madrinha e ele também poderia me chamar de mamãe. Eu sei que você não o batizou, eu pedi a ela que o fizesse. Juan provavelmente lhe disse que foi abordado por uma mulher estranha, então fui eu, como você deve ter adivinhado. Agora cabe a você decidir, porque eu não vou contra a sua vontade. Mas estou disposto a me ajoelhar diante de você para fazê-lo aceitar esta proposta. Eu lhe prometo que a adoção será mantida em segredo. Eu apenas visitarei John e, se você não se importar, eu o levarei para visitá-la de vez em quando, pois moramos em uma cidade grande e há muito o que ver. E, independentemente de sua decisão, Elizabeth e eu o ajudaremos financeiramente, porque o falecido marido de minha sogra tinha economias e elas não eram ruins, e agora tudo foi para Elizabeth. E ela, por sua vez, passou esse dinheiro para mim, e eu começarei meu próprio negócio em um futuro próximo, ou seja, abrirei minha própria padaria, disse Maria e olhou nos olhos da dona da casa. Vitória ficou sentada e não conseguiu dizer nada, pois não sabia o que fazer naquela situação. Belry também ficou em silêncio, porque depois de toda a história ele estava com um furacão na cabeça e todos os seus pensamentos estavam confusos. Os adultos ficaram sentados em completo silêncio na cozinha, cada um deles debruçado sobre seus próprios pensamentos. A pausa durou alguns minutos e só então o chefe da família se voltou para a esposa. O que você acha de tudo isso, minha querida? Eu nem sei, preciso de tempo para pensar, disse Vitória. Bem, disse Belry e depois se voltou para os convidados. Estamos muito preocupados hoje e podemos pedir que nos deem um tempo até amanhã. Minha esposa e eu precisamos conversar em particular para tomar uma decisão. Voltem amanhã e contaremos tudo a vocês. Obrigado por nos dar a oportunidade de conversar. E, mais uma vez, agradeço sinceramente a vocês dois por amarem meu filho de todo o coração e o cercarem de carinho e atenção. Todas as minhas palavras de gratidão não serão suficientes, eu sei, mas mesmo assim saibam que estou em dívida com vocês para o resto da minha vida. E, independentemente de sua decisão, respeitarei e honrarei sua família. E agora vamos embora e passaremos a noite no hotel, e amanhã, se não se importar, voltaremos para visitá-lo à tarde, disse Maria. Muito bem. Está combinado. Vejo vocês amanhã. Disse o homem e saiu para se despedir das mulheres. Vitória ficou pensando enquanto elas saíam.
Logo, o chefe da família se juntou a ela e perguntou o que ela achava daquilo. A mulher sorriu tristemente e disse que sentia muito por Maria e acrescentou que não era culpa de Maria o fato de seu marido ser um déspota. Bélri acenou com a cabeça aprovando as palavras dela, pois sentia a mesma coisa. Vitória então perguntou ao marido como eles iriam lidar com a situação. Bélri olhou pensativamente para a esposa e disse que a decisão cabia a ela. A esposa ficou em silêncio por um tempo e depois disse: Você e eu devemos fazer o que a nossa consciência mandar. Vou lhe dizer minha opinião pessoal e depois você me dirá a sua. Mary nos deu a criança porque achou que era a única maneira de mantê-la a salvo de Oliver. E agora eu não acho que devemos tirá-la de nós. Portanto, acho que você e eu devemos aceitar a oferta de Maria. Deixem que ela seja a madrinha e não deixem isso se arrastar por muito tempo. Você mesmo se lembra que, há algumas semanas, eu lhe disse que é hora de batizar o John, especialmente porque meu filho tem dito isso repetidamente. Agora você me diz o que pensa. Concordo plenamente com seu ponto de vista. Acho que você, Maria e a sogra dela serão grandes amigos, disse o chefe da família. Então está decidido. É como se uma pedra tivesse caído de minha alma, é tão fácil. E agora é necessário relatar o fato, nosso filho. E acho que ferimos seus sentimentos ao fazê-lo ficar sozinho em seu quarto. Diga-me, qual de nós vai enterrar o machado de guerra? Disse Vitória. Eu aceito uma dica, Bélri riu, depois deu um beijo no rosto da esposa e foi para o quarto de John. Algum tempo se passou e logo o homem apareceu na cozinha com seu filho. Eles estavam discutindo algo alegremente entre eles. Então, o menino correu para a mãe e disse-lhe em voz baixa que o pai havia lhe confidenciado uma surpresa que a mãe estava preparando. Vitória caiu na gargalhada e disse: Seu pai não o enganou. Estamos preparando uma verdadeira surpresa para você. Você nos lembrou várias vezes que quer ser batizado. Por isso, decidimos atender ao seu pedido. Honestamente? Você não está enganando? Exclamou o garoto com admiração. Nós já o enganamos alguma vez na vida? Respondeu a mãe com uma pergunta para outra pergunta. Não, claro que não. Eu só queria deixar isso claro. Que presente você me deu? Amanhã vou contar aos meus amigos, porque quase todos eles são batizados. Ah! Posso ir até a casa do vizinho Bora agora mesmo e contar a eles? Disse Juan. Não se decida. Já passou da sua hora de dormir e você me contará tudo amanhã. E aqui está mais uma notícia para você. Uma mulher esteve em nossa casa hoje e ela será sua madrinha. A propósito, o nome dela é Maria, disse Vitória e olhou com carinho para o filho, depois acrescentou: Você a conhecerá amanhã. Amanhã você a conhecerá. E pode chamá-la de madrinha. Você é a minha mãe favorita, mas se houver outra mãe, não me importo. Mas saiba que você será minha mãe favorita, disse o menino e abraçou a mulher. Obrigada, meu filho, por suas palavras de ouro, disse a mãe com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, Maria e sua sogra alugaram um quarto de hotel e conversaram sobre o recente encontro. Maria disse a Elizabeth que estava preocupada com a visita de amanhã à sua família. A mulher mais velha tentou tranquilizar a nora, dizendo-lhe que Vitória e Bélri certamente responderiam positivamente à proposta. Elizabeth percebeu que as palavras de conforto não surtiram efeito na nora e decidiu distrair Mary de outra forma. A mulher mais velha desviou o assunto para o fato de que amanhã havia preparativos a serem feitos para a reunião, ou seja, a compra de presentes. Mary olhou para a sogra com surpresa e disse: Exatamente, e eu me aglomerei sem nem ter pensado nisso. Agora temos de pensar para quem comprar o quê. Para Vitória, é claro, um belo buquê de flores e algumas joias e ouro. Não podemos comprar um anel porque não sabemos o tamanho de seu dedo. Acho que podemos comprar uma corrente. Para Bélri, podemos comprar um perfume caro. E só nos resta o John, e aqui estou perdido em suposições, porque não sei no que os meninos dessa idade estão interessados, nem preciso pensar. Nem preciso pensar. O que os jovens têm na cabeça hoje em dia?
Eu respondo: gadgets, laptops e outros dispositivos. O John precisa comprar um celular legal para poder se exibir, diz Elizabeth. O que eu faria sem você, mamãe, disse a mulher com entusiasmo e abraçou a sogra. No dia seguinte, Vitória viu seu marido sair para o trabalho pela manhã e, em seguida, seu filho. E depois de ir à loja, ela já sabia que hoje faria um jantar festivo para que o filho conhecesse a madrinha. Vitória comprou um pequeno bolo na loja, bem como os produtos necessários. Em casa, a mulher começou a fazer produtos pela metade, para fazer o tempo passar mais rápido e pensar incansavelmente na próxima reunião. Enquanto isso, John já havia dito a seu amigo Sam, que morava na casa ao lado, que sua tia, que se tornaria madrinha em um futuro próximo, viria visitá-lo. Ele perguntou a que horas a mulher iria visitá-lo. Ele lhe perguntou a que horas a mulher viria visitá-lo. João respondeu com um levantar de mãos, pois realmente não sabia. João prometeu ao amigo que, assim que Maria chegasse, ele correria até o amigo e lhe contaria. Com isso, os amigos concordaram. Vitória logo estava esperando seu filho na escola, que lhe fez várias perguntas sobre a madrinha. A mulher respondeu com um sorriso e, inconscientemente, ela mesma sentiu uma ponta de ciúme. No entanto, Vitória se repreendeu mentalmente por isso no mesmo instante, pois se lembrou de que na noite anterior seu filho havia lhe dito que ela sempre seria sua mãe favorita. E então chegou o chefe da casa, que imediatamente sentiu o aroma de frango assado com maçãs. O homem se aproximou da esposa e a abraçou, dizendo: "Você decidiu nos receber hoje? Entendo que o jantar é em homenagem à visita de Maria e sua sogra. Você é muito inteligente, não é? Deveria ter sido investigadora no escritório do promotor, e assim haveria menos bandidos e gangsters diferentes andando pelo mundo", disse a esposa com um sorriso. E então Juan interveio na conversa dos adultos, que exclamaram alegremente: "Mamãe, não se preocupe, quando eu crescer, vou me tornar um investigador ou até mesmo um juiz. E eu me esqueci de dizer que contei a todos os meus amigos da escola que minha madrinha viria nos visitar hoje. Eu até prometi ao Sam que o convidaria para ver a tia Maria, ele está muito interessado nela, tenho certeza de que ele já contou aos pais dele. Ele é o tipo de amigo que não consegue guardar um segredo. Então por que você contou tudo a ele, se ele tem uma língua comprida?" perguntou Vitória com uma risada. "Deixe que ele conte, porque eu lhe contei a verdade, não a ficção", disse Juan solenemente. "Você é um grande atirador", disse o pai com um sorriso e esfregou a nuca com a mão. A família se reuniu na sala de estar à espera dos convidados. John não parava de olhar pela janela para ser o primeiro a informar sobre os novos conhecidos. E quando o garoto olhou pela janela novamente, exclamou alegremente que um carro estrangeiro muito legal estava se aproximando de sua casa e duas mulheres estavam saindo dele. Ao mesmo tempo, o homem se levantou da cadeira, olhou com ternura para a esposa e disse docemente: "Não se preocupe com nada, tudo ficará bem. Não se preocupe com nada, tudo ficará bem. Agora vou receber nossos convidados. Pode ir, minha querida." "E eu não estou preocupada", ela murmurou em resposta. Depois de um tempo, o homem voltou com as duas mulheres. Mary olhou para John e não se cansava de olhar para ele. O garoto embaralhou os pés sem jeito. Houve uma pausa incômoda e, então, o chefe da família tomou a iniciativa e disse: "Vamos nos conhecer melhor. Vamos nos conhecer melhor. Filho, aqui na sua frente está sua futura madrinha, cujo nome é Maria. E ao lado dela está sua parente, você pode chamá-la de avó Isabel. E agora convido todos para a mesa, minha amada." Nesta ocasião, preparou um jantar festivo e mal posso esperar para saber o que nossos ilustres convidados dirão sobre suas habilidades culinárias. Estamos muito felizes por nos receber, mas também não viemos de mãos vazias. Este buquê é para a Vitória, para que ela esteja sempre de bom humor. E agora vamos lhe dar um pequeno presente, disse Maria e, com essas palavras, entregou ao chefe da família uma sacola com mantimentos e perfume. Em seguida, a mulher se voltou para Vitória e lhe entregou uma caixa com joias e só então se voltou para John. Maria pegou um telefone celular do menino e falou: "E isso é para você, filho, a partir de agora eu só vou te chamar assim,
porque em breve eu vou ser sua madrinha. E você pode me chamar de mamãe também. Acho que a Vitória vai concordar comigo que o John é 2 vezes mais rico agora que tem 2 mães. Depois das últimas palavras, Maria olhou para a dona da casa, e ela assentiu silenciosamente em resposta, com lágrimas nos olhos. Maria abraçou o menino no momento seguinte, sussurrando em seu ouvido que o amava muito e que estava orgulhosa dele. E então Maria se aproximou de Vitória e as mulheres se abraçaram sem palavras, elas se entendiam. E Elizabeth, que assistia a tudo isso em silêncio, também chorou e, em seguida, chamou o neto para perto de si e perguntou à criança: "Vocês ficaram satisfeitos com o presente ou não?" "Claro que sim. É um presente tão legal que todo mundo na escola vai me invejar e pedir para segurar um celular desses nas mãos", exclamou o menino feliz. Belry se aproximou de sua esposa e de Maria e viu lágrimas escorrendo pelo rosto das 2 mulheres e disse: "Por que vocês 2 estão tão tristes quando deveriam estar felizes? Acho que está claro para todos, sem palavras, que o batismo ocorrerá em breve. Isso significa que todos nós nos tornaremos parentes em um futuro próximo, portanto, sugiro que todos iniciemos nossa comunicação de forma relativa, ou seja, que não digamos o você uns aos outros, mas mudemos para o proverbial o você. E agora, se todos concordarem comigo, peço a todos que se sentem à mesa para comemorar esse evento. E vamos fazer isso imediatamente, pois acabei de sair do trabalho e estou com muita fome." Todos riram com as palavras de Belry e correram para a mesa. Maria estava conversando com a anfitriã da casa, olhando de vez em quando para o filho, que não estava tão ocupado comendo quanto admirando o celular. O menino apertou vários botões, colocou o celular no ouvido e, depois de pegá-lo, disse: "Tia Maria, tenho um pedido importante." "Tia Maria, tenho um grande pedido para lhe fazer." "Estou ouvindo, filho", disse a mulher. "Prometi ao meu amigo que mostraria o senhor a ele, mas não quero ser considerado mentiroso na escola. Hoje eu disse a todos que vou ter um batizado e uma madrinha. Então, por favor, venha comigo até o carro e me espere lá por um tempo, que eu vou correr atrás do meu amigo", disse o garoto, envergonhado. "Claro, sem problemas. Vista-se e vamos embora." "Espere. Por que estamos indo sozinhos com você? Deixe-nos ir conosco e com seus pais e sua avó." "Para escandalizar o público", disse Maria rindo. E logo toda a família e os convidados estavam fora. Eles se dirigiram para o carro e John correu rapidamente para sua companheira. Em poucos minutos, John estava caminhando com seu amigo e, depois deles, os pais de Sam saíram e viram o carro estrangeiro. Mary notou os observadores, e sem saber por quê, decidiu que era necessário incomodá-los. E, de repente, a mulher abraçou Vitória. Os vizinhos ficaram atônitos com a visão e abriram a boca de surpresa. Eles sabiam que viviam de salário em salário e não tinham parentes ou conhecidos ricos, e aqui uma estranha abraçava Vitória e se tornaria a madrinha de John em um futuro próximo. Eles ficaram sabendo disso pela criança. Vitória percebeu, depois de alguns minutos, por que Maria havia feito aquilo e agradeceu a ela em voz baixa. Em resposta, a mulher apenas riu e disse que logo as 2 estariam limpando o nariz de todos os vizinhos, e acrescentou: "Você e eu não temos nada para compartilhar. Você e eu não temos nada para compartilhar agora. Somos 2 mães de um menino adorável e eu lhe agradeço novamente por tudo. Estivemos conversando com Elizabeth e decidimos sugerir que vocês saiam daqui e se mudem para nossa aldeia. Abriremos nossa própria padaria, especialmente porque você preparou um jantar delicioso hoje, pois tem talento para cozinhar. Vamos encontrar algo para Belry para mantê-lo ocupado e entediado. O que você acha?" "Não posso decidir imediatamente, tenho que conversar com meu marido", disse ela. "Não se preocupe com meu marido, minha sogra o colocou em circulação, então ele já está ciente da minha proposta. Veja como Elizabeth trata seu marido", disse Maria com um sorriso e acenou com a mão na direção de Belry e sua sogra. Vitória olhou e riu, mas de repente parou de falar e olhou para sua parceira. Maria percebeu o olhar sério da mulher e levantou uma sobrancelha questionadora. Vitória olhou para sua interlocutora por um tempo e depois perguntou calmamente: "Apenas responda honestamente, por que nos deixou seu filho?" "Eu já lhe disse por que fiz isso.
Mas vou lhe responder novamente. Naquela ocasião, quando você me contou sobre si mesma na clínica para mulheres, vi e senti sua dor sincera por não poder ter filhos. Naquela ocasião, você era sincera e não podia contar mentiras. Eu também lhe disse que você era uma boa pessoa e que eu não estava errado. E quando cometi um crime, pensei sinceramente em você. E quando deixei meu filho com você, eu nem sabia se o médico o ajudou ou não, assim como não sabia se você adotava uma criança ou não. Mas eu senti, de forma puramente intuitiva, que a senhora e seu marido não deixariam o destino do meu, ou melhor, do nosso bebê, à mercê agora. E eu lhe prometi que John nunca descobrirá por meus lábios que sou sua mãe biológica. Isso é algo que somente a senhora e seu marido podem fazer. Portanto, não precisa se preocupar com isso. Eu posso manter minha palavra. A propósito, eu também confirmo a Elizabeth. E agora que fomos tão francos com você, pode me contar. Por que a batizou de John? Foi porque ela usava meias em que eu bordei a letra B? Não, você mesmo disse, nós dizemos a verdade um ao outro. Eu só gosto do nome John, e sua letra bordada foi uma coincidência, disse ela. Obrigada por ser honesta. Mas o nome John soa muito bem. Naquele momento, Belry e Elizabeth se aproximaram das mulheres. O homem se virou para a esposa e disse a ela que sua família estava sendo convidada para um novo local de residência em outra cidade. Vitória sorriu em resposta e disse que já estava ciente do convite. Belry olhou primeiro para Mary e depois para Elizabeth, e então disse, e não estou entendendo. Eu não entendo, esse é o tipo de conspiração judicial que vocês têm em andamento aqui. Suponho que vocês decidiram nos fazer trabalhar do seu jeito? As duas mulheres riram e Vitória riu em seguida. Belry olhou para elas intrigado e depois riu também. John correu até os adultos e perguntou por que eles estavam rindo e Vitória, mal se acalmando de tanto rir, disse: Estamos apenas aproveitando a vida. A propósito, talvez eu o surpreenda com uma mensagem surpresa. Que tal se mudar para a cidade grande? Nossa, temos surpresas todos os dias. Essa foi definitivamente a sugestão da mamãe Maria, estou certo? Disse o menino. Você está certo. Você já é um menino grande, acho que é igual ao seu pai. Mas é você quem decide se vamos ou não. Não vou pressioná-lo. Portanto, você terá que pensar sobre isso e depois me dar sua resposta. E neste fim de semana seremos batizados, e até lá, sua madrinha e sua avó ficarão conosco. Você concorda? Disse Vitória. Por que perguntar se você sabe a resposta? Claro que sei, e agora tenho uma pergunta para a mamãe Maria, disse o menino e imediatamente se voltou para Maria. Mamãe Maria, e você, eu e Sam em seu carro estrangeiro legal não vamos? Não tem problema. Entre no carro e nós iremos com o vento, disse Maria sorrindo para o filho.